Fala galera, eu vou fazer a leitura de um artigo, que fala sobre uma conversa que a Camila e eu tivemos ontem e anteontem, a aluna relativamente nova do projeto, e eu me empolguei, me aprofundei no artigo, mas basicamente a Camila me autorizou, né, a falar aqui que acordou cansada e achando que a praia está lotada de surfistas, achou melhor ficar em casa dormindo, né? E aí eu imediatamente fiquei assim, igual Camões se revirando no túmulo, porque a gente aprende no surf, como em diversas outras habilidades, né, se não todas, a gente aprende primeiramente, primordialmente, Camila, observando aquelas pessoas que são exímios executores daquela habilidade, ou daquele conjunto de habilidades. Então, de nada adianta a gente pegar a nossa prancha e ir para a praia, principalmente se a gente estiver sozinho. Hoje em dia a cultura ela é muito diferente do que era na época do método, do método na época do método natural. Então hoje é muito difícil, mais difícil ainda, de você saber o que você deve fazer. Então ao invés de, abre aspas, abaixar a cabeça e fazer força, que é pegar a prancha e a luta, a gente tem que se nutrir das motivações do que está dentro, do que move aqueles que são realmente os exímios praticantes do esporte. E como a gente falou recentemente no artigo Assassinamos o Surf, a degradação da cultura geral do esporte, ela tem dificultado muito que a gente consiga observar, encontrar e observar, distinguir esses exímios executores do esporte, distinguindo-os daqueles que são, hoje em dia, infelizmente, a grande maioria que reproduz aquilo que aprenderam no método das escolinhas e que eles acham que é surf, mas infelizmente tem uma série de distorções que a gente analisa já há muitos anos, desde a época do nosso primeiro livro, Conscientização Orientada da Prática do Surf. E a última vez que eu falei disso foi nesse artigo de algumas semanas atrás, alguns meses atrás, Assassinamos o Surf. Então vou fazer a leitura do artigo. Mais do que acumular horas. 4 de março de 2024. Isolada, a filosofia do trabalho duro não é certeza garantida de um bom aprendizado. Outros fatores concorrem para o sucesso almejado, dentre os quais o conhecimento para saber direcionar a energia e força de vontade que movem o interesse de aprender. Put in the hours, acumular horas, é um conceito que eu tenho visto cada vez mais aplicado por pessoas que desejam aprender a surfar por conta própria. Sejam pessoas que fazem aula e que desejam treinar também no seu tempo livre, sejam pessoas que já frequentaram escolinha e que hoje pretendem dar continuidade ao esporte com amigos ou por conta própria. Alguns pontos precisam ser esclarecidos a fim de ajudar essas pessoas a melhor direcionarem o seu tempo e esforço. Vamos a eles. Imaginemos um computador e os respectivos conceitos de CPU, hardware e software. A máquina, a CPU e o restante do hardware de nada serve se não houver uma programação para informar-lhe suas instruções de funcionamento. O que fazer, quando, como, por quanto tempo, com que intensidade, etc. Aprendemos por imitação. E como nos demais esportes, no caso do surf, não é possível aprender simplesmente exercitando as ideias que concebemos em nossas cabeças a respeito do que pensamos que devemos fazer. Quanto menos conhecemos acerca de uma dada atividade, mais fantasiosas e distantes da realidade serão as nossas ideias. Precisamos de referências. Historicamente, as primeiras referências a existir foram as visuais. Silenciosas, sempre foram fonte de consulta para o aprendizado, humano e animal. Primeiro de forma instintiva e inconsciente, mas que vieram gradativamente ganhando tratamento formal
na medida em que a humanidade se desenvolvia. A ciência surgiu para explicar os fenômenos da natureza e para dar asas à imaginação criativa do ser humano. Existem fenômenos que ainda carecem de explicação ou resolução e que, dependendo de como afetam a nossa vida, recebem maior ou menor atenção por parte da sociedade para que possam ser elucidados pela ciência, na medida em que esta também continua a se desenvolver. Nesse contexto de desenvolvimento das práticas e costumes sociais, devemos tomar cuidado com posturas aparentemente profissionais, porém que jazem superficiais, e que se pretendem referências absolutas em determinado assunto. Enquanto sociedade, nos vemos vulneráveis a sucumbirmos e abraçarmos certos comportamentos que não encontram respaldo científico devido ao seu enorme poder de sedução em vista do nosso imaginário social. Um tratamento formal que surge por vias não científicas e que, abre aspas, agrada, pode crescer e ganhar força, enraizando-se em nossa cultura e adquirindo status de referência e autoridade no que reza aos assuntos que concernem aquela seara. Dito isso, no caso do surf, devemos aprender a dar mais valor à observação e menos ao tratamento formal que culturalmente hoje a aprendizagem do mesmo recebe, sendo que há agravantes nesse sentido. Há alguns meses atrás falamos aqui sobre a deterioração da cultura geral do esporte, sofrida pelas novas gerações de pessoas que tentaram aprender por via das escolinhas de surf inexistentes antes da década de 1990. Já faz muitos anos, portanto, que infelizmente hoje corre-se o risco considerável da qualidade da observação ser pífia, devido a que boa parte das pessoas que hoje usa prancha na arrebentação apresenta comportamento diferente daquele que esperaríamos de um surfista de verdade, tendo adquirido uma série de hábitos errados que são fruto do tratamento formal que a aprendizagem hoje recebe, como já amplamente discutido em muitos de nossos artigos, dentre os quais eu destaco o mais recente, intitulado Assassinamos o Surf, link na descrição do vídeo, e em nosso primeiro livro, que pode ser ouvido gratuitamente, também no link na descrição do vídeo. Gostaria de dizer que o artigo de hoje foi suscitado por conversa que tive ontem e anteontem com a Camila. Obrigado por autorizar que eu explorasse a nossa conversa aqui, Camila. Portanto, galera, se você deseja aprender a surfar, nunca deixe de ir à praia por receio dos picos estarem craudiados. Observar bons surfistas em ação, da sombra de uma árvore, por exemplo, é algo que não tem preço. O aprendizado é indireto e inconsciente. O problema passa a ser conseguirmos identificar os bons surfistas em meio à multidão que desempenha o que aprenderam em escolinha. Não adianta observar quem não sabe muito bem o que surfar significa. Outra coisa que está intimamente relacionada a essa questão do conceito do esporte estar se perdendo com o tempo tem a ver com o efeito que a observação dos bons surfistas provoca com o tempo. Se pensarmos que o bom surfista forma a sua própria tribo, só vamos aprender de verdade a sermos como ele se nos dispusermos a conhecer e estudar os seus costumes como um antropólogo estudaria uma tribo indígena. Observar e conviver por um período de tempo a perder de vista, se possível, é ir se aproximando das suas motivações, dos seus desejos, das suas dificuldades e da sua realidade. Este sim deve ser o início do verdadeiro aprendizado, pois significa o correto nutrir do nosso hardware. É um processo orgânico e desinteressado que não vai funcionar nunca se for forçado e pensado, abre aspas, de fora para dentro. Precisamos nos interessar pelas motivações, que são internas, e muito embora a observação inevitavelmente se inicie por aquilo que é externo, aquilo que é imediatamente visível, os movimentos, as posições e os trejeitos, ela não se presta a que nos tornemos meros imitadores motores. Precisamos acompanhar e, na medida do possível, conviver com os espécimes daquilo que estudamos, porém sem cair na armadilha de tentar replicar seus comportamentos com base pura e simplesmente nas suas manifestações corporais, sem que consigamos captar suas motivações internas. Conseguindo fazer isso, quando menos nos dermos conta, estaremos inconscientemente nos apropriando da sintonia que os move e assim nutrindo-nos da mesmíssima programação que dispara o funcionamento das suas CPUs. Uma imensa dificuldade para conseguirmos fazer isso atualmente é a cultura que incentiva que, já de início, busquemos não apenas o que é externo, mas aquilo que, no âmbito da arrebentação, constitui, na verdade, o resultado da concretização da última etapa
no processo de estreitamento do sujeito com o ambiente, que é a capacidade de sentir sua energia e fluir com ela. Tudo mais após isso vem a reboque, pois, por mais que o repertório das manobras que um surfista excepcional é capaz de executar seja impressionantemente extenso e complexo, o mesmo se torna possível somente após atingido esse limiar de intensidade com o ambiente, como se algo binário fosse. Ou, guardadas as devidas restrições locais, o repertório se desenvolve, 1, ou nada acontece, 0. Portanto, e em resumo, aprenda a observar e observe muito mais antes de tentar qualquer prática. De nada adianta praticar sem a referência do que se pretende. E, em se tratando do surf e demais esportes praticados na arrebentação, desconfie das referências não visuais, pois que, da tentativa de formalizar um tratamento daquilo que se observa, equivocadas interpretações infelizmente distorcem o rumo e ritmo natural que o aprendizado deveria seguir. E esse problema parece não ter fim, pois tem continuamente encontrado fértil terreno em nossa cultura. Alô, galera! Saudações a surfistas de alma. Valeu!